Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, nós vamos finalizar a nossa sequência de 3 vídeos em relação à legislação tributária e nesse nosso último vídeo nós vamos falar sobre a vigência e a aplicação da legislação tributária, que é um assunto também muito importante e que tem muitos reflexos no exercício da profissão, certo? Então essa alternativa, essa questão, ela também nos pede que nós assinalemos a alternativa correta em relação à vigência e aplicação da legislação tributária, certo? A alternativa A, que está errada, ela afirma que a legislação tributária nunca poderá ser aplicada a ato ou fato pretérito, ou seja, a fato passado. Bom, pessoal, essa alternativa ela está errada, tá? Porque a lei ela pode sim ser aplicada a atos ou fatos pretéritos quando ela for meramente interpretativa, certo? E também quando nós estivermos diante de normas que deixem de definir aquele fato como uma infração ou que apliquem uma penalidade menos severa, uma penalidade mais branda, portanto, certo? Então, por isso a alternativa está errada, porque contraria o artigo 106 do Código Tributário Nacional. Aí nós temos a alternativa B, também incorreta, que afirma que poderá ser retroativa a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos da legislação que trate sobre a instituição ou a majoração de impostos sobre o patrimônio. Nós vimos que não, né? Nós vimos que, na verdade, nós temos a ressalva de todos esses motivos que nós falamos acima, de fundamentos que nós falamos, de quando ocorrerá essa retroatividade, certo? Sempre quando nós estivermos diante da criação, ou seja, instituição, ou do aumento, né, majoração do tributo, nós não vamos aplicar isso no passado, certo? Aplica-se imediatamente, e aí nós temos a questão, né, dos princípios da anterioridade do exercício financeiro e o princípio da noventena também, que nós vamos começar a analisá-los de forma mais detalhada na nossa aula de hoje, certo? Então, portanto, essa alternativa também é errada. Aí a alternativa C, ela afirma que os decretos, por serem emanados da autoridade máxima do Poder Executivo, estão aptos a inovar na ordem jurídica tributária. Pessoal, essa alternativa está errada, né? Lembra que nós falamos muito sobre a questão da lei tributária, que ela é necessária para determinar, para criar tributos, para sua fixação da sua base de cálculo, alíquota, sujeito contribuinte, penalidade, né? Aí a gente tem a questão do princípio da legalidade, do princípio da reserva legal, certo? Os decretos, eles têm o seu conteúdo, o seu alcance restritos, certo? Primeiro, que eles têm que ser expedidos em função daquelas leis que os fazem existir, que dão razão de ser para que eles existam, certo? E aí nós temos ressalvas em relação à majoração e criação de tributos por meio de decreto, né? E na aula de hoje nós vamos ver que nós temos uma exceção quando nós falamos daqueles impostos que têm como característica, certo? Uma função de regular o mercado, né? Que é o imposto de importação, exportação, mas isso a gente vai ver com mais calma na nossa próxima aula, certo? A alternativa D, também errada, afirma que a legislação tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país e é aplicada sempre nos seus respectivos territórios, uma vez que a norma tributária obedece ao princípio da territorialidade. Nós falamos em sala de aula que, em regra, nós aplicamos a territorialidade, mas excepcionalmente nós temos a extraterritorialidade, certo? Então, nesse caso, a alternativa está errada, uma vez que a legislação tributária dos estados, do Distrito Federal e do município, ela pode sim vigorar fora dos seus respectivos limites, territórios, certo? Principalmente se nós estivermos diante de convênios, né, ou outras normas gerais relacionadas à União. Bom, a alternativa E, que é a alternativa certa, ela
ela nos afirma que a lei que define novas hipóteses de incidência de impostos sobre o patrimônio ou a renda entram em vigor no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, aquele em que ocorreu a publicação. Essa alternativa ela está correta, ela reproduz exatamente o texto da lei, certo? E aí eu lembro muito bem que nós fizemos na lousa vários exemplos, né, em relação à data da publicação e a data que entraria em vigor, certo? E a data que passaria a ter eficácia aquela legislação, aquela lei no caso, né? Então, portanto, nós temos aqui, né, a questão do princípio, né, da anterioridade do exercício, né, relacionada ao exercício financeiro, certo? Então, pessoal, em relação ao tema legislação tributária, nós estamos finalizando a nossa revisão e eu espero que vocês continuem, né, os estudos, continuem buscando sempre mais, se doando, né, e principalmente que nós possamos estar junto no nosso próximo vídeo. Afinal de contas, a revisão, ela nos ajuda não só naquele momento que é o momento da prova, mas nos ajuda também nas nossas dúvidas, nas nossas vivências futuras, nas nossas vivências profissionais, certo? Muito obrigada e eu te vejo logo mais.